prazer imenso estar aqui com você de novo, ministro Lewandowski, ex-ministro do Supremo no Ministério da Justiça. Vamos bater um papo sobre isso e o alinhamento do governo do presidente Lula, do governo brasileiro, a uma declaração, uma resolução para lá de controvérsia da África do Sul, condenando, se alinhando ao grupo genocida, um grupo terrorista do Hamas, entrando lá em Haia contra Israel. E a 24ª fase da Operação Lesa Pátria, que focou os financiadores dos atos do dia 8, alguns desdobramentos interessantes dessa nova operação. Tudo isso e muito mais aqui todo dia, subindo um caminhão de conteúdos para você, um caminhão mesmo. Além dos vídeos, sobem os artigos, sobem as análises, sobe muito conteúdo para você, muito mesmo. Tudo que a gente pede é seu like, seu dislike, curta, compartilha. E botãozinho aqui, inscreve-se no canal, vem fazer parte da nossa comunidade aqui. Aqui a mentira não é uma opção e aí você forma a sua opinião. Aqui a gente bate o papo sobre aquilo que efetivamente está ocorrendo no Brasil. Ministro Lewandowski no Ministério da Justiça. Ministro Lewandowski virou ministro do Supremo por uma indicação do PT. O ministro Lewandowski já entrou para a história no impeachment da Dilma, onde ele rasgou a Constituição e o presidente impeachmentado, num parágrafo único, deveria também ficar inelegível por 8 anos. Lá no impeachment da Dilma, o Lewandowski conduziu aquela cisão, aquele rasgo da Constituição, agindo de forma política, não levando em consideração e permitindo que a Dilma não perdesse os seus direitos políticos. Quem caçou os direitos políticos da Dilma foi o povo mineiro, que não a elegeu senadora da República. O ministro Lewandowski se aposenta do Supremo Tribunal Federal e por aquelas coisas que só existe num país jabuticabeira como o nosso, um país de banana, um país cucaracha como o nosso, transformar o Brasil nisso. Não existe uma lei de quarentena decente no país. Não existe uma lei de quarentena decente. Por isso que eu convido você a fazer parte da nossa comunidade. Tudo que a gente pede é seu like, seu dislike aí, para que a gente cobre do Congresso Nacional assuntos importantes como esse, uma lei de quarentena. O ministro Lewandowski saiu do Supremo Tribunal Federal depois de anos sendo ministro da Suprema Corte Brasileira e foi lá trabalhar para o grupo JBS dos Irmãos Batistas, encralacrados até aquela data, no passado. Estavam encralacrados lá na Lava Jato, com dívidas bilionárias para com o Estado brasileiro. Réus, confesso, e fruto da atuação do ministro Lewandowski lá na JBS, já como consultor, advogado, não sei se ele teve participação direta, fato é que o ministro Dias Toffoli, no apagar das luzes de 2023, numa simples canetada, acabou magicamente com a dívida da JBS, engordando os caixas da JBS em 10 bilhões de reais. E os irmãos Batista continuam a fazer negócio livre, leve e solto, agora desobrigados a pagarem aquela dívida bilionária que tinham com o fisco brasileiro. Essa dívida fruto de um acordo de delação premiada, que já foi tudo para o espaço, O ministro Lewandowski, na sua atuada, sai agora da JBS, e vai pousar no Ministério da Justiça. Ministério, outrora comandada por Flávio Dino. Flávio Dino vira ministro e o ministro Lewandowski vai para o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Que o ministro da Suprema Corte, ex-ministro da Suprema Corte, ex-advogado da JBS no Ministério da Justiça. O que nós podemos esperar? Justiça? Não, no Brasil não tem justiça, o inscrito do canal está careca disso, aqui a gente não espera justiça. E na área de segurança pública, o ministro
no Supremo, anos no Supremo, está desconectado com a parte operacional da segurança pública, que é o maior problema dos brasileiros. Você sai de casa, não sabe se volta. Qualquer pessoa. Alguns estados com uma probabilidade maior e outros estados, sobretudo na região sul, uma probabilidade menor. Mas todos com muita insegurança. E a segurança pública agora vai ser do Lewandowski. É do Dr. Lewandowski. Lula, que colocou o Flávio Dino no Supremo. O Flávio Dino, que tem apoio de parte dos ministros do Supremo, queriam lá. Lula coloca o seu antigo militante do PT lá no Ministério da Justiça, ex-ministro do Supremo. Portanto, a pavimentação muito tranquila nos próximos 3 anos, governo federal, governo do presidente Lula, passando pelo Ministério da Justiça. Se o Lewandowski não manja nada e não entende nada de segurança pública, isso é um fato. Mas dizer que ele não entende nada do Supremo, acabando de sair da Suprema Corte, depois de quase 2 décadas, é de um amadorismo tremendo. Portanto, esse caminho, Lula, Lewandowski, Suprema Corte, esse looping estará bem pavimentado, bem consolidado, para que o presidente, viajando Lula, era o viajando Henrique Cardoso, agora é o Lula, passou ele. O presidente continue a viajar na sua eterna lua de mel com a sua esposa deslumbrada, alpinista social, Dona Janja, e com a vida muito tranquila, pelo menos em relação ao poder judiciário. Muito tranquilo. Não vai ter problema ao longo dos 3 anos aí que faltam para ele acabar o governo. Não vai ter problema. Então, o ministro Lewandowski, ao estar no Ministério da Justiça, ele vai ser um grande amortecedor, um grande homem para fazer os acordos necessários que o Executivo, o presidente Lula, precisa lá com a Suprema Corte. Pavimentou um caminho muito tranquilo, pelo menos apaziguou em relação ao poder. E o custo disso? O custo disso é a sua segurança, o custo disso é a falta de justiça. Mas os grandes ciclos de poder das elites que nos governou, que nos governa, que nos governará, que eu chamo sempre de elite porca, não estão preocupadas com a sua segurança, com o seu bem-estar, com a sua melhor. Não, estão preocupadas com o poder, em engrenar bem as estruturas de poder. E você trabalha aí 4 meses, feito um escravo, sendo açoitado como se açoitava os escravos no Pelourinho, para manter a arrecadação em alta. Um governo do PT que é perdulário e gosta de aumentar impostos, manter a arrecadação em alta do seu Jaiminho, do seu Lula, para que o governo do PT permaneça e continue a mentir num populismo dos mais rasteiros da República. Mas isso é surpresa para o inscrito do canal e para a gente aqui? Não é surpresa. O PT sempre foi assim. O lulopetismo sempre foi dessa maneira, sempre foi. Resta-nos saber, esse é o maior aspecto do ministro Lewandowski lá no Ministério da Justiça. Um grande participar dessa engrenagem, Palácio do Planalto, Supremo Tribunal Federal, azeitar essa engrenagem. Outro papel do ministro Lewandowski, ele está bastante familiarizado com os autos, é a relação à sua atuação, a Polícia Federal é do Ministério da Justiça. A sua atuação como chefe da Polícia Federal é o ministro da Justiça. A Polícia Federal está sob o guarda-chuva do Ministério da Justiça em relação aos atos que ocorreram no dia 8. Isso a gente vai ter que aguardar, porque ele tem um perfil muito diferente do Flávio Dino. Não quer dizer que ele seja mais dócil, não. É apenas o estilo dele é menos belicoso do que o Flávio Dino. O Flávio Dino é bastante belicoso. Então, o que nós podemos esperar? Mais uma vitória, mais uma vitória do presidente Lula, mais uma vitória do Supremo Tribunal Federal, aí
para o seu governo. E mais uma derrota, para variar, do povo brasileiro. Curta, compartilha e vem para a nossa comunidade, que aqui o trem é sério. Vamos virar a chave? Vamos conversar. O governo brasileiro, o governo do presidente Lula, o governo do PT, alinha-se às piores ditaduras, às piores práticas na política internacional. O Brasil se consolida como um anão diplomático da política internacional. O governo Lula se estará junto com o governo da África do Sul a questionar o Estado de Israel, uma democracia liberal que luta contra o grupo terrorista bárbaro do Hamas, que o Hamas, se você não sabe, usa crianças de escudos humanos, servicia o seu próprio povo, utiliza estupros como arma de guerra. O Hamas cruzou todas as linhas possíveis e imagináveis. Atacou Israel, promoveu o segundo pogrom do povo judeu. Esse é o Hamas. O governo brasileiro, a pretexto de defender o Estado palestino, alia-se ao que há de pior na política mundial. Alia-se aos estados totalitários que não são, ou autoritários que não são, uma democracia liberal, ratificando a sua posição cunhada pelo embaixador de Israel. Coincidentemente, o Brasil é um anão diplomático. Definitivamente, o Brasil vai entrar para a história lá de Israel, e é considerado, na história eu não digo, mas vai ser considerado, já deve ser considerado como um país, se não inimigo de Israel, um país que Israel não pode confiar, não nesse atual governo, não nessas práticas de alinhamento com regimes totalitários. E notem que o Brasil é uma democracia liberal. Daquele outro lado que apoia o Hamas, que chama Israel de genocida, muito erradamente, daquele outro lado, temos países que regem fundamentalistas islâmicos que governam seu país baseado na lei da Sharia. Temos ditaduras totalitárias, como a ditadura saudita. O rei saudita é uma ditadura absolutista, o rei é absolutista. Temos regimes autoritários como o do Putin. E, do outro lado, temos as democracias liberais, toda a Europa civilizada, os Estados Unidos e o Brasil. Não, o Brasil está lá do outro lado. E qual o regime que tem no Brasil? Uma democracia liberal. Paradoxo, né? Mas é o paradoxo do PT. No ano que se encerrou e o ano que se inicia, é um ano que vai ser marcado na história da humanidade. Foi o ano que o antissemitismo saiu do armário. Nós não sabemos se o antissemitismo voltará para o armário. Que ele vai deixar de existir? Não vai, nunca deixou de existir. Mas é importante que o mundo recoloque o antissemitismo dentro do armário. Porque quando o antissemitismo sai do armário, boa coisa não vem no caminho. Estamos vendo agravamento das situações, estamos vendo protesto em todo o mundo das democracias liberais. Utilizam as democracias, até tem uma live aqui no canal, bastante interessante, Democracias em Risco. Essas pessoas utilizam os instrumentos da democracia para ferirem a própria democracia. O Brasil definitivamente está do lado errado da história. O Brasil está do lado de regimes autoritários ou totalitários. E o mundo civilizado está ao lado das democracias liberais. Vamos agora tratar no último assunto aqui da nossa live, atos do dia 8. A Polícia Federal faz uma nova operação da Lesa Pátria e precisamos abrir um parênteses. Até a presente data, o Supremo Tribunal Federal tem se mostrado extremamente omisso e covarde. Só puniu os buchas de canhão, só puniu os pés de chinelo, só isso. Até agora não há nenhum financiador réu, não há nenhum político réu, não há nenhum influenciador réu, nada, absolutamente nada. O que há são sentenças duríssimas nos buchas de canhão e nos pés de chinelo. É isso que há. O Supremo tem sido extremamente omisso. Tem um financiador, financiou meia dúzia de ônibus, um empresário de Londrina. Só isso. Vamos ver
Se 2024 o Supremo continua na sua omissão e na sua covardia em só punir pé de chinelo por um golpe de Estado, quando se pune só pé de chinelo, essa teoria do golpe de Estado fica um esqueleto vazio, e houve uma tentativa de golpe de Estado. Tem os vídeos aqui no canal demonstrando isso passo a passo. Houve uma tentativa efetiva de golpe de Estado, mas o Supremo omissamente, covardemente, só puniu o pé de chinelo. O esqueleto do Supremo, ele não para em pé. As sentenças do Supremo, sem o núcleo que entrou na cabeça dessa galera, sem os financiadores, porque esse pessoal, a maioria era pobre, não tinha condição de ficar lá 2 meses, 3 meses, 10 dias em Brasília, nenhuma condição. O núcleo político inexistente, o núcleo nada. É um esqueleto que efetivamente não para em pé. Nós precisamos que o ano 2024 o Supremo dê as respostas à sociedade brasileira. Voltando à operação realizada, foi realizada simbolicamente no dia 8. Ela foi atrás de dos financiadores. Ela foi atrás nada mais, nada menos do que 70 financiadores. 47 mandatos de busca e apreensão e 2 foram presos. Eu vou tomar a liberdade e a operação, vou ler aqui a reportagem, elas foram nos estados do Rio Grande do Sul, Bahia, Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, Maranhão, Paraná, Rondônia, São Paulo, Tocantins, Santa Catarina e no Distrito Federal. Ela foi bem abrangente. O mandado de prisão foi cumprido na Bahia, um financiador de um ônibus. Os grandes financiadores dos atos do dia 8, estava abarrotado isso nos grupos de WhatsApp, o Supremo sabe disso, a Polícia Federal também sabe, foi o Agro do Centro-Oeste. O baiano ali, que foi alvo de prisão, é igual o pé de chinelo, o financiador, o pé de chinelo tem um dinheirinho, mas é pouco. Lá de Londrina, meia dúzia de ônibus. E o outro foi no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul não foi financiador, foi preso lá em flagrante por uma posse de arma de fogo irregular. Aí foi preso em flagrante. Você que tem arma, regulariza sua arma. A PGR, o Supremo atualizou os valores. Além desses mandatos, buscas de apreensão, todos os envolvidos nessa fase tiveram os seus bens todos já bloqueados à disposição da Justiça. Lógico que após o julgamento, mas já estão com o patrimônio todo imobilizado. É aquilo que eu aviso sempre ao inscrito do canal: não façam coisa errada para o político nunca. Todos esses já são pobres. Todos eles vão ficar sem nada, porque a dívida deles vai da União. Falta atualizar os prejuízos, mas até agora está orçado em 40 milhões. Então, tudo deles já vai para a União, para pagar essa dívida. A dívida, se ele não conseguir pagar, vai para os herdeiros. Então, todos eles já são pobres. Desgraçaram as suas vidas, porque queriam intervenção militar com Bolsonaro no poder. E o Bolsonaro está rico aí, cara, passeando, caindo no braço do povo, fazendo campanha para 2024, faceiro, ganhando 40 pau por mês e com mais de 20 milhões na conta de Pix. E os patriotas presos e agora muito pobres. Não façam coisa errada nunca por político. Não idolatrem ninguém vale isso. Cuide da sua vida. Político, você pede o voto lá, faz campanha, mas depois tem que cobrar das crianças no Congresso e do Executivo. Tem que cobrar de todo mundo, eles são seus empregados, não é o contrário. Mas o brasileiro, a gente fala isso mais por retórica, porque o inscrito do canal sabe, mas os outros aí que passam por aqui têm o seu amor de estimação, o Lula afetivo, o bolsonarista, aí fica complicado o país melhorar. E essas pessoas normalmente são os idólatras, quando caem nas garras da polícia, porque cometeram ilícitos penais, são abandonados. Está lá o Mauro Cid, está pedindo vaquinha, Daniel Silveira, Roberto Jefferson, Bebiano, não tem uma exceção, todos abandonados. Teve um até que morreu na cadeia. Então, não façam coisa errada por político, todos eles já estão muito pobres e vão prestar conta à justiça. E o Supremo continua omisso e covarde. Até agora não há um único político réu. E quem acompanhou de perto, como nós acompanhamos os atos do dia 8, acompanha a playlist do canal, tem live desde o dia, playlist bastante atualizada na linha do tempo para você, sabe que teve assim de político
incentivando que queriam um golpe de Estado. Quando o político fala, você, melancia, presta continência para o presidente, só tem um jeito de um militar da ativa não prestar continência ao presidente eleito. É se dar um golpe de Estado. Esses que falam essa frase, efetivamente queriam um golpe de Estado. E já pagaram muitos vídeos, mas eu espero que a polícia tenha feito o seu dever de casa e salve todos eles. Só não prende e só não processa porque o Supremo está sendo omisso e covarde. Está devendo explicação para a sociedade brasileira. Inscreva-se no canal e vem para a nossa comunidade. Aqui, todos os pensamentos são respeitados. Todos, sem exceção. Vem para cá, estou esperando você. Um beijo, até amanhã. Aqui está aí a chave Pix do Contraponto. Se vocês quiserem contribuir com alguma coisa, é sempre bem-vindo para o prosseguimento do nosso trabalho. Sempre subindo um caminhão de conteúdos para você, até 9 vídeos por dia. Um forte abraço, valeu.